Oi, pessoal! Hoje nós vamos dedicar alguns minutinhos estudando a pré-história da América e do Brasil. Hoje nós sabemos que os primeiros habitantes da América não eram naturais do continente americano. Eles vieram de outras regiões e existem várias teorias para provar isso. A primeira teoria é a da corrente asiática. Segundo ela, durante o período das intensas glaciações, grupos asiáticos nômades atravessaram o Estreito de Bering e adentraram na América pelo Alasca, e assim, com a reprodução, gradualmente foram povoando o continente. A segunda teoria é a da corrente malaio-polinésia. Segundo ela, os grupos malaio-polinésios, navegando no sentido oriental, teriam alcançado a América no sentido norte-sul e povoado ela. A outra teoria é a da corrente australiana. Segundo ela, nativos australianos teriam navegado pelo Pacífico e alcançado o sul da América do Sul. A primeira hipótese é a mais aceita atualmente, mas ela não anula a existência das outras, pois havia na América pré-história, que também pode ser chamada de pré-colombiana, uma grande diversidade cultural e linguística. A população indígena pré-colombiana estava distribuída de maneira irregular pelo continente, e os povos se encontravam em diferentes estágios de desenvolvimento. Assim, a passagem do período paleolítico para o neolítico não ocorreu em todos os grupos. Nenhum desses povos conhecia o ferro, o vidro, a pólvora ou a roda, e esses povos eram divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo vivia da caça, da pesca e da coleta de alimentos, sendo nômades e ocupando a maior parte da América. Alguns exemplos são os tapuias, chavantes e timbiras no Brasil e os esquimós no norte da América do Norte. Alguns desses grupos realizavam plantações de mandioca, abóboras, algodão, batata e milho, mas tudo isso de maneira bem rudimentar. Um exemplo deles são os caribes e aruaques, nas Antilhas e no norte da América do Sul, e os tupis-guaranis, no Brasil e no Paraguai. O segundo grupo já havia desenvolvido complexas atividades agrícolas, cultivando diversas plantas, com predomínio do milho, e domesticando alguns animais, como as lhamas, alpacas e alguns outros animais. Eles possuíam sociedades complexas, divididas em classes e avançadas tecnologicamente, tendo uma notável produção cultural e até importantes centros urbanos. Um dos exemplos deles são os povos maias, que habitavam grande parte do México e da América Central, e os astecas, que viviam no Planalto Mexicano, e os incas, que viviam na região dos Andes, principalmente onde hoje é o território do Peru e da Bolívia. Já que no Brasil, a pré-história corresponde ao período anterior à chegada dos portugueses. Os estudiosos classificam os grupos indígenas que aqui viviam com base em critérios linguísticos, dividindo-os em 4 grupos principais: os tupis, que eram os habitantes do litoral; os tapuias, que eram os habitantes do Planalto Central; os nuaruaques, que eram os ocupantes da Alta Bacia Amazônica; e os caraíbas, que ficavam principalmente no norte da Bacia Amazônica. Esses povos tinham diferentes modos de vida, culturas e línguas, mas também possuíam semelhanças. Todos eles viviam sob o regime de igualdade social e propriedade coletiva. A divisão do trabalho era determinada pelo sexo. Assim, todos os adultos trabalhavam e os homens eram responsáveis pela construção da aldeia, pela preparação da terra para o plantio e pela produção de armas para defesa e ataque. E as mulheres eram responsáveis pelas atividades de produção artesanal, pela preparação da comida e criação dos filhos e também por cuidar da plantação. As principais atividades econômicas eram a pesca, caça, coleta e uma agricultura rudimentar, onde plantava-se milho, mandioca, inhame, feijão e etc. É muito importante lembrar que o resultado do trabalho era voltado para o consumo interno e dividido entre todos os membros da aldeia. Uma curiosidade é que, embora dotados de uma cultura rudimentar, os nativos pré-históricos brasileiros tinham uma grande habilidade na pintura rupestre, e usando diversas cores, eles representavam nas paredes rochosas, ao ar livre ou no interior de grutas e cavernas, figuras humanas, animais, objetos ou sinais de formas geométricas. Além disso, nós podemos também saber um pouco mais sobre a estrutura desses grupos indígenas. Nós sabemos que eles viviam em ocas. Várias ocas formavam uma aldeia. Várias aldeias formavam uma tribo e algumas tribos formavam uma nação. Assim, cada oca tinha seu chefe, e os chefes das ocas formavam o conselho da aldeia e escolhiam o chefe da aldeia, que era o cacique ou também chamado de morubixaba. O cacique comandava a guerra, mas suas decisões dependiam do conselho. A guerra tinha uma grande importância, pois era um modo de um guerreiro conseguir ter prestígio e elevar seus estágios. Além disso,
Existiam alguns costumes entre os indígenas, como a couvade, que era o descanso do pai após o nascimento da criança, a antropofagia, que era um ritual religioso que se difere do canibalismo, e havia duas formas de casamentos: a poliginia, quando um homem era casado com várias mulheres, o que era bem comum, e a poliandria, quando uma mulher era casada com vários homens, o que era muito raro. Então esse foi o conteúdo de hoje. Os slides estão disponíveis na descrição. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!